Olá, hoje nós vamos estar falando sobre o módulo de manutenção preditiva. Vamos estar aí vendo todo o fluxo dentro do módulo. Eu espero poder te ajudar e te auxiliar com aquilo que vai estar sendo comentado nessa apresentação. Ok, primeiro passo então é o acesso ao módulo de manutenção preditiva. Você vai acessar o módulo. E aqui nós vamos ter o cadastro da preditiva, a programação da preditiva, a geração automática, o gráfico de análise. Então aqui a gente vai estar vendo aí esses pontos. Ok, primeiro passo aí a ser seguido dentro do módulo é o cadastro da manutenção preditiva. Seria uma manutenção aí de análise do equipamento, né? Análise de temperatura, vibração, pressão. Então, é esse tipo de cadastro que nós vamos estar fazendo. Ok, aqui como a gente vai poder visualizar, já há uma preditiva cadastrada, preditiva de teste. Vou selecioná-la, vou dar um Enter. E aqui nós vamos ter a visualização. Tenho a descrição dessa preditiva. Posso colocar aqui bimestral, manutenção preditiva de teste bimestral. A área que vai estar executando essa manutenção preditiva está aqui, manutenção mecânica. A classificação, aí uma preditiva de análise do equipamento. O tipo, periódica, e a periodicidade. Aqui foi selecionada a periodicidade diária, com as 60 dias, né? E a tolerância de 4 dias. Passados esses 60 dias, eu tenho uma tolerância de 4 dias para executar essa manutenção. Ok. E aqui abaixo eu tenho aí os itens que vão estar sendo analisados nessa preditiva. Então tem dois itens aqui já listados, a análise de temperatura e análise de pressão. Então eu tenho aqui a ordenação, que é a disposição na qual eles vão se encontrar na ordem de serviço. Primeiro está lá a análise de temperatura, segundo, a análise de pressão. A descrição do item, e aqui, movendo o cursor aí para o lado direito, eu vou ter a indicação dos valores que vão estar sendo medidos. Então, eu vou ter lá o mínimo, o padrão e o máximo, que vão ser as minhas referências na hora de executar essa ordem de serviço. Então, aqui, a análise de temperatura, o mínimo 20, padrão 25 e o máximo 30. A unidade está lá, graus Celsius, e abaixo, da mesma forma, análise de pressão, eu tenho 1000 como mínimo, o padrão 1500 e o máximo 2000 e a unidade PSI. Então assim eu vou estruturando a minha preditiva para poder efetuar a minha programação, onde eu vou estar dizendo onde essa preditiva vai ocorrer, a data base e a data de execução dessa preditiva. Aqui eu disse que ela vai acontecer bimestralmente, porém eu tenho que descrever uma data para a execução dessa preditiva. Ok, então vou salvar aqui e agora vou acessar o botão Programação da Preditiva, que é onde eu vou estar descrevendo a data de execução, vou poder incluir aí o funcionário que vai executar essa manutenção ou a equipe que vai executar essa manutenção. Então aqui eu vou ter como programar a execução dessa preditiva. Ok, no campo programação, basta que você dê um Enter, o sistema vai gerar um código automático para programação. No meu caso aqui, eu já tenho uma programação no sistema, que é a programação de número 0. Vou clicar aqui no número 0, vou dar um Enter para carregar as informações referentes a essa programação. Ok, então a programação de número 0, ela vai ocorrer na minha máquina prensa 01, o tag sistema pneumático dessa prensa. A preditiva que vai estar ocorrendo é a preditiva de teste bimestral. A área que vai executar manutenção mecânica, conforme eu havia comentado, aqui eu posso descrever a equipe, o funcionário que vai estar executando, e aqui abaixo eu tenho as informações daquela preditiva que nós havíamos cadastrado. Então está lá a preditiva 1, a ordem,
o item. Acá eu tenho os valores aí que vão estar sendo a referência, né, para a execução dessa manutenção preditiva. E aqui eu tenho as informações sobre a periodicidade e abaixo a data base e a data de execução. Então aqui, como você pode ver, a data base é o dia 22/11/2010 e a data de execução 21/1/2011. Ok, então aí informada esses campos, eu posso clicar em salvar. Salvei essa programação e agora eu vou gerar a minha ordem de serviço. Então eu vou clicar no gerador automático de OS, onde eu vou visualizar as programações que eu tenho existentes e vou gerar as minhas ordens de serviço. Então aí no gerador automático, nessa pesquisa, eu vou efetuar uma pesquisa aqui que compreenda a data base e a data de execução. Então, a data base era o dia 22/11 e a data de execução é o dia 21/2011, de janeiro de 2011. Então, vou colocar aqui até o dia 31 de janeiro. Selecionei aqui o dia 31 de janeiro de 2011 e vou clicar em pesquisar, ou seja, vou visualizar todas as programações existentes dentro desse período. Então tá lá, ele trouxe aqui a programação de número 0 para preditiva, a prensa 1, o setor, tag, o código da preditiva, a data de execução. Então assim, para gerar essa ordem de serviço, eu vou selecionar a programação, o parâmetro GeraOS já está marcado, então ao clicar em imprimir, automaticamente essa ordem de serviço vai ser gerada, a ordem de serviço preditiva. Então aí ele já gerou um código, o tipo de impressão normal, e aqui eu tenho a visualização dessa ordem de serviço. O sistema gerou a preditiva. Então, aqui eu tenho a visualização dela, a descrição aí de todas as informações dessa preditiva. E aqui abaixo, como pode ser visto, tem lá os itens, né, que vão estar sendo analisados. Análise de temperatura, a unidade e os valores mínimo, padrão e máximo. E como pode ser visto aqui, também tem um campo chamado medido, que é onde o executante ele vai informar na ordem de serviço por escrito qual foi o valor medido, o valor da temperatura, o valor da pressão medido dentro daquela máquina, naquele tag. Então aí ele vai informar isso manualmente para que a gente possa retornar isso para o sistema. Ok, então essa é a visualização da impressão da ordem de serviço, que após ser executada, nós vamos concluir. A conclusão da preditiva ela é feita pelo módulo de OS. Então, para concluir essa ordem de serviço, a gente vai acessar o módulo de OS. Você faria aí, normalmente, aqueles lançamentos de horas trabalhadas, né, como nós já vimos em explicações anteriores. E, posteriormente, você vai acessar o botão Conclusão de OS. Então, aqui na Conclusão de OS, nós vamos selecionar a ordem de serviço preditiva que foi gerada, né? Aqui foi a ordem de serviço IND-54-10, a ordem de serviço preditiva. E aí, ao selecionar essa ordem de serviço, nós vamos informar aí a situação na qual essa ordem de serviço vai se encontrar. Ok, vou selecionar aqui a ordem de serviço, né? A 5410, como eu havia comentado. Selecionei, vou dar um Enter. E vou aí, novamente, efetuar todo aquele preenchimento. Novamente, aí, como eu já havia comentado, em outras explicações também, nós já vimos aí como se dá a conclusão da ordem de serviço. Então, aí eu vou selecionar a nova situação na qual essa ordem de serviço vai se encontrar. Vou dizer que agora ela está sendo concluída. Selecionei a opção concluída e vou clicar em salvar.
Então, aí quando eu salvo essa ordem de serviço, ou melhor, quando eu concluo essa ordem de serviço, automaticamente o sistema vai me mostrar aqui a data da próxima execução, né, dessa ordem de serviço, para quando ela foi reprogramada. Então, aí, ok. E ele vai me apresentar uma outra tela para que eu informe, né, como eu havia comentado, quais foram aí os valores medidos. Você se recorda, na ordem de serviço, na impressão da ordem de serviço, há um campo lá chamado medido, que é onde o executante ele vai informar lá os valores que foram medidos. Ok, então aqui eu vou informar no sistema quais foram esses valores. Então vou dizer aqui que na análise de temperatura, o valor medido foi aí de 26 graus e na pressão, vou colocar aqui análise de pressão, vou colocar que foi medido aí 1570 PSI. Ok? Então vou fechar. Como aí esses valores não estão nem abaixo do mínimo e nem acima do máximo, o sistema vai aceitar essa informação. Vou fechar aqui e assim se dá por concluída essa ordem de serviço. Ok. Então aí concluir a ordem de serviço. E agora eu vou voltar no módulo de preditiva, onde eu tenho o gráfico de análise de preditiva. Nós vamos conseguir visualizar todas as informações que já foram lançadas nessa preditiva. Vou fazer uma consulta aqui. Eu posso consultar por setor, tag, equipamento e preditiva. Vou consultar por preditiva. Tenho lá a preditiva 1. E aqui eu vou selecionar um período. Vou colocar aqui desde novembro de 2009 até janeiro, 31 de janeiro de 2011. E vou selecionar qual item eu quero visualizar nesse gráfico. Então eu posso visualizar tanto a análise de pressão quanto a análise de temperatura. Vou selecionar aqui a análise de temperatura e vou clicar na opção gráfico. Então aqui, como você pode notar, o sistema ele vai trazer para mim a data. Aqui abaixo eu tenho as datas de execução das minhas preditivas e os valores que foram medidos. Essa linha em azul são aí os valores que foram medidos. Como a gente tem aqui na legenda, eu tenho o verde para o valor mínimo, está lá, 20. O valor padrão em marrom foi aqui o valor 25 e o máximo que está em vermelho, que é o valor de 30. Em azul, os valores que foram medidos aí ao decorrer das execuções. Então tenho lá, a primeira execução foi medido 25, na segunda 26 e a terceira execução 27. Então assim eu vou ter essa visualização item a item, né, dessa oscilação dos valores que foram medidos em cada um dos itens. Por exemplo, aqui eu vou pegar a análise de pressão, novamente vou clicar em gráfico. Então aqui ele vai me mostrar essa variação. Minha primeira medição foi 1488 PSI, a segunda medição 1560 e a terceira 1570 PSI. Então aí à medida que as preventivas forem sendo executadas, o gerenciador, ou a pessoa que vai estar gerenciando a manutenção, ela vai conseguir visualizar essa variação nos valores aí medidos em cada um dos itens. Ok, eu espero ter te ajudado com esse recurso. Caso hajam dúvidas, você pode estar entrando em contato com o suporte. O nosso e-mail é suporte@redeindustrial.com.br para que você tenha aí mais esclarecimentos acerca das funcionalidades do sistema. Ok?